Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, beleza com você? Tudo jóia. Acho que a nossa aula vai ser só nós três? Acho que não, viu? Não? Mas assim, Deve entrar mais gente. tá. Eu vou começar. Eu acho que é uma questão de respeito, né, para quem está aqui no horário. Algumas pessoas às vezes atrasam em virtude do trabalho, mas quem for entrar, né, a gente vai tirando. Pode interromper e tirar dúvida, a gente retorna a aula do ponto que a gente tiver iniciado, tiver pedido. Tá bom? Eu vou Ok. compartilhar minha tela e caso vocês não visualizem, por favor me comunique. Estão visualizando? Estão, né? Sim? Ok. Eu prometi para vocês, porque eu passei um exercício semana passada, né, com o objetivo da gente estar reforçando os conceitos, fixando os conceitos de simbologia e fixando os conceitos de diagramas unifilares, multifilar e funcional. Então eu passei, foram 5 exercícios e eu prometi te corrigir ao longo dessa aula. Alguns alunos me questionaram com relação à entrega. Não tem problema se não entregar quem não mandou, né? A gente ia fazer hoje junto mesmo. O objetivo é fixar o conteúdo e fazer vocês pensarem e se esforçarem para poder estar começando a lidar com esses diagramas. Porque não tem como a gente estudar uma disciplina de projetos e instalações prediais sem a gente entender o desenho, né? A representação gráfica. Eu estou devendo a resposta para um aluno, ele me mandou uma mensagem, eu deixei ela separado para avaliar se estava certo. Eu não sei se ele está aqui presente, se tiver, peço desculpas, mas depois eu vou estar olhando. Eu vou estar olhando. Beleza. Foi você, não foi? Foi o Wesley? Wesley, né? Isso mesmo. Aí depois eu comento aí no seu WhatsApp. Beleza. Dia de semana, assim, fora dos horários das aulas, costuma ficar meio agitado e para correção de disciplina, para não responder de uma forma incoerente, né? Eu prefiro dedicar um tempo para analisar. Eu vou ver se eu faço isso agora. Tranquilo. Bem, vocês vão ver, eu desenhei à mão justamente para poder mostrar para vocês a ideia, tá? E essa era assim que vocês deveriam ter feito. Mas a ideia do diagrama funcional é a representação real dos componentes elétricos. Então eu representei aqui o meu interruptor, né? O exercício pede para a gente colocar um interruptor de 3 seções, né? Um interruptor de 3 seções e 3 lâmpadas e 2 tomadas médias, tá? E 2 tomadas médias cuja tensão de funcionamento é 127 VCA. Então, se eu tenho 127, eu já tenho que imaginar que eu preciso de fase e preciso do condutor neutro. Eu representei aqui, ó, o meu interruptor, tá? Que é um interruptor de 3 seções. Então, se nós fôssemos olhar aqui vou até abrir a internet aqui, só para vocês tiverem uma interruptor 3 seções. Então eu estou falando desse modelo de interruptor, tá? Desse modelo de interruptor. E no verso desse modelo, né, desse tipo de interruptor, né, de todos os interruptores, nós temos parafusos. Então foi o que eu quis representar aqui no meu desenho. Eu coloquei aqui, olha, para a primeira tecla eu vou ter um parafuso, para a segunda outro parafuso, para a terceira outro parafuso. Foi comentado, né, nas aulas anteriores em que esses diagramas, tá,
quando eu vou ligar um interruptor, fazer uma ligação de uma lâmpada, eu preciso de chegar com a fase. Eu preciso chegar com o condutor fase. E quando eu chego com o condutor fase, eu não preciso vir com mais uma fase, outra fase. Basta eu jampear o meu ponto de ligação aqui para cá e daqui, né? E daqui para cá. Então eu fiz um jampeamento dos meus 3 condutores. Então eu chego com o condutor fase, chego com o meu condutor fase, conecto no primeiro parafuso, puxo um outro cabo, levo para o outro parafuso e puxo o outro cabo, levo para o outro parafuso. Aqui eu representei as lâmpadas, tá? O receptáculo da lâmpada e a lâmpada. Então, na minha lâmpada está vindo o condutor neutro e cada pontinho desse aqui, olha, é um ponto de derivação, tá? Então, eu estou indicando que nesse ponto aqui deriva-se um cabo. E esse cabo vai para onde? Ele, né, eu fiz aqui um meio círculo para indicar que esse cabo está sobrepondo a este outro condutor elétrico aqui. Então, eu fiz esse semicírculo, então esse cabo está passando aqui por cima, passando por cima desse outro cabo e conectando aonde? Na minha outra lâmpada. Então aqui é o outro ponto de conexão, que é o meu neutro, e conectei a minha última lâmpada. Então eu tenho a representação, né, no meu esquema funcional de que as 3 lâmpadas e tenho o condutor fase indicando o neutro, as teclas representando as conexões dos parafusos e os condutores de retorno. Para as tomadas eu fiz a mesma coisa. Eu indiquei aqui um parafuso, outro parafuso, um outro parafuso e vim com o meu condutor fase, com o condutor terra e com o condutor neutro. E fiz um jampeamento, tá vendo? Olha, nas conexões, peguei o condutor fase, trouxe para essa lâmpada, para essa tomada, peguei o condutor terra, trouxe para essa tomada e peguei o condutor neutro e trouxe para esse ponto de tomada. Então assim eu representei o diagrama funcional, tá? O funcional. Aí às vezes alguém desenhou mais bonito do que eu, mas a princípio essa seria a representação. É tentar fazer o mais próximo possível do que fosse a realidade. Agora, toda vez que a gente vai fazer um esquema multifilar, né? Então aqui eu estou fazendo um esquema multifilar, aqui embaixo já é um diagrama multifilar, tá? Então aqui eu já estou fazendo o meu multifilar. O que eu tenho nesse diagrama multifilar? Eu tenho que representar o barramento. Então eu representei o barramento de fase, representei o barramento de neutro e representei meu barramento de terra. O barramento de terra aqui, tá, a minha letra que não ficou legal, é o PE, ok? P de pato e E de errado. Então, PE. Eu fui lá na apostila de vocês, simbologias, e peguei lá qual que é a representação de um diagrama de um interruptor de 3 seções. O interruptor de 3 seções, ele é dessa forma. Acho que está faltando uns traços aqui. Então aqui seria a primeira tecla e aqui a segunda tecla. Então aqui eu tenho, né, a primeira seção, a segunda seção e a terceira seção. Como no funcional, olha, está saindo um cabo de retorno e cabo de retorno. Então aqui eu tenho um cabo de retorno saindo para cá, outro cabo de retorno saindo para cá, outro cabo de retorno saindo para cá. Aqui está representada as lâmpadas, né? Então aqui eu tenho as minhas lâmpadas. A conexão do neutro, olha, eu vim aqui, puxei o condutor neutro e liguei para uma lâmpada, liguei para uma outra lâmpada e liguei para outra lâmpada. Então observa que aqui eu tentei descrever, fazer o mais próximo possível do que é a montagem. E aqui eu já mudei
indicando a representação, olha, de todos os condutores elétricos. Então, um sistema aqui meu é trifilar. As tomadas, olha, eu peguei o condutor fase, o condutor terra e o condutor neutro. Fase, terra e neutro. Eu não pedi para vocês representarem, né, o diagrama unifilar, foi um erro meu. Eu achei que eu tinha pedido para representar o diagrama multifilar, unifilar e funcional. E como a gente representaria o diagrama multifilar? O diagrama multifilar, né, se a gente fosse imaginar um cômodo, né? Então toda vez que eu for representar um diagrama multifilar, eu vou imaginar um cômodo. Então eu vou representar aqui um cômodo. Então aqui eu representei o cômodo, a parede. Vou mudar essa cor aqui só para ficar mais fácil para nós. Eu vou representar aqui. De algum ponto tem que estar vindo o meu circuito. Então o meu circuito ele vai ter origem a um quadro de distribuição em algum lugar. Então de algum lugar tem um quadro de distribuição e eu tenho um ponto de luz no teto. Tá? Na verdade são 3 pontos, né? 3 pontos de luz. A representação ali no exercício, eu não sei se eu falei se foi incandescente ou se foi fluorescente. Deixa eu ver aqui. E três lâmpadas, né? Então não falou se incandescente ou fluorescente, eu vou usar a mesma simbologia que está aqui. Eu vou pegar aqui, olha, uma lâmpada, tá? Uma lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas. E eu tenho 2 tomadas. E eu tenho 2 tomadas. E essa tomada é uma tomada baixa, se não me... Deixa eu voltar aqui. E 2 tomadas médias. Se são tomadas médias, tá? Se é tomadas médias, qual que é a simbologia de tomada média? É a metade dela é colorida. Não é isso? Metade dela aqui é colorida. Então vou vir aqui, eu tenho 2 tomadas médias. Vou colocar uma aqui nesse ponto. E vou colocar outra no outro ponto. Então eu tenho as 3 lâmpadas, tenho as 2 tomadas, 2 pontos de tomadas, e está faltando quem? O interruptor. E o meu interruptor, ele é de 3 seções, né? É um interruptor de 3 seções. Então eu vou pegar esse camarada aqui, ó, e eu vou dividir em 3 seções. Vou colocar ele aqui, ó. E se são 3 seções, eu vou dividir ele em 3 pontos. Nesse caso, a gente vai ter que desenhar isso aí também. Assim, aqui eu estou desenhando por causa para eu poder dar aula, né? Mas vocês vão ter que, nesse exemplo eu não pedi, mas a gente teve, é porque eu esqueci, vocês deveriam fazer, tá? Deveria ter feito. Mas como eu não pedi, não tem problema não, a gente vai fazer junto aqui, tá bom? Beleza. Nós vamos fazer junto aqui. Então, vamos lá. Então eu tenho aqui, olha, tem aqui então a representação do interruptor de 3 seções.
vou identificar aqui as teclas, tá? Então eu tenho a tecla A, tecla B e tecla C. Porque o diagrama unifilar é o diagrama que a gente representa os projetos, né? Se a gente fizer uma comparação do que nós fizemos no funcional e no multifilar, ele não é executável, ele não tem a representação dos pontos de locação e nem a rota do cabo. Então eu vou representar agora os meus eletrodutos. Então sai do meu quadro de distribuição um eletroduto. Então vem o eletroduto para cá, um eletroduto para cá, esse eletroduto vai conectar para cá, um outro eletroduto para cá. Aí daqui eu tenho que ter, olha, um outro eletroduto descendo pela laje, indo lá na tomada. Eu tenho que ter um outro eletroduto que vai sair daqui e vir nessa outra tomada. E tem o eletroduto que vai ligar o interruptor. Se nós, né, visualizarmos, né, então nós fizemos aqui os pontos de locação. Então eu sei que neste cômodo, né, que foi citado pelo exercício, eu tenho 3 pontos de lâmpada, então eles estão representados aqui. Eu tenho um interruptor de 3 seções, está representado aqui. Tenho as 2 tomadas baixas e eu estou representando aqui uma origem. Se vocês observarem lá no exercício, olha, quando eu faço multifilar, eu estou representando a minha origem aqui, ó. Aqui está a minha origem, né, no fase, neutro e terra. Está vindo de algum lugar. Só que eu não preciso de representar, né, eu não consigo representar de onde que isso aqui está vindo. De um quadro de distribuição, de uma caixa de passagem. Onde está esse interruptor no cômodo? Aonde estão essas lâmpadas? Aonde estão os pontos de tomada? Então, por isso que o esquema multifilar e o funcional, eles são exemplos orientativos. É quando, por exemplo, olha, como que eu faço para ligar um interruptor de 3 seções? No esquema desse aqui é fácil. Eu sei que eu tenho que pegar uma fase, aqui vai ser jumpeado, ter um jump entre os 3 contatos, né, entre os 3 parafusos, e depois eu saio com os condutores para as lâmpadas. No diagrama unifilar que nós estamos fazendo aqui, olha, eu sei que vai ter que vir aqui do meu circuito fase, neutro e terra. Então eu vou pegar aqui a simbologia. Olha, eu sei que está vindo aqui, ó, fase, neutro e terra. Vou rotacionar. Então aqui eu estou representando aquele barramento. Vou chamar aqui de circuito 1. Para deixar 3 mesmo. Então aqui eu sei que, né, se fase, neutro e terra, é esse barramento que eu desenhei aqui. Ó. Então está chegando fase, neutro e terra. O que tem que vir para o interruptor? Tem que vir um condutor fase. Então eu vou representar lá no meu unifilar, olha, esse condutor fase, ele vai passar por esse eletroduto, vai passar por essa caixinha aqui e vai descer até meu interruptor. Estou representando um ponto de luz no teto, mas tem uma caixa de passagem nesse ponto. Então aqui eu estou representando, olha, o condutor fase chegando até o interruptor. Então estou representando essa ligação. E sai quantos cabos para a lâmpada? Olha, sai um retorno que eu vou chamar de A, um retorno que eu vou chamar de B e um retorno que eu vou chamar de C. Então aqui eu tenho três retornos, né? 3 condutores de retorno. Então eu vou ter um retorno
que eu vou chamar de A. Um retorno A. Vou dar um copy aqui. Um B e um C. Então, retorno A, B e C. Então, estes cabos aqui, olha, eles estão saindo do meu interruptor e indo para a lâmpada. Aí, o retorno A fica na lâmpada A, o retorno B vai para a lâmpada B e o retorno C fica na lâmpada C. Então, se a gente for dar sequência no meu diagrama unifilar, olha, esses cabos, né? Esses cabos aqui, olha, o A vai ligar na lâmpada, o B tem que vir para cá e o C tem que ir para lá. Então, eles vão passar nesse trajeto aqui, olha. Então, eu vou representar aqui os cabos B e C, os condutores B e C. Eles estão passando aqui, né? Show. Então, condutor B e o condutor C. O B fica na lâmpada e o condutor C tem que chegar lá na outra lâmpada. Então, C vem para cá. Então, o que eu fiz aqui, olha? Voltando lá no meu multifilar. Eu fiz a conexão, né? Cheguei com o condutor fase e lancei os retornos para as lâmpadas. Então, essa ligação eu acabei de fazer. Agora eu tenho que lançar quem? O condutor neutro. Então, o neutro, né? O neutro está vindo daqui. Então, eu tenho que representar aqui esse neutro, olha. Copy. Esse neutro, ele desce para o interruptor? Não. Ele liga essa lâmpada e vai para outra. E vai para outra lâmpada. Olha. Então, passa condutor neutro aqui e ele vai também para cá. Ó. Porque eu tenho que ligar essa outra lâmpada. Então, agora eu consegui ligar as lâmpadas, né? Tá os três retornos, tá o condutor fase, tá o neutro vindo para cá, tem que chegar para alimentar essa lâmpada, o outro neutro vindo para cá. Agora eu tenho que ligar quem? Eu tenho que ligar a minha tomada. A minha tomada é o mesmo circuito, né? O circuito 3, fase, terra e neutro. Então, esse fase, neutro e terra passa por essa lâmpada, passa por esse interruptor, por essa caixa de passagem e desce para cá. Então, eu sei que 3 cabos tem que chegar na minha tomada, que é o terra, o fase e o neutro. Ó, então aqui. Que, voltando lá no multifilar, neutro, terra e a fase. Tá vendo que a mesma fase é o mesmo circuito? Olha, a mesma fase que eu estou ligando as lâmpadas, né? É a mesma fase que eu vou fazer a alimentação também das minhas tomadas. E eu tenho que levar agora para outra tomada fase neutro e terra. Então eu sei que naquele trajeto, né, que nós estamos lançando aqui, olha, já tem o neutro. Então está faltando quem? Fase terra. Então nesse trecho aqui, olha, vai o neutro que vai conectar a lâmpada e que vai direcionar também para a tomada.
Então, esse fase, né, essa fase, esse terra, né, que estava pendente passar aqui para ir lá para a tomada, ele vai dar sequência aqui, ó. Ele dá sequência e até descer para onde? Para a lâmpada, ó, para a tomada. Então aqui eu represento os cabos chegando aqui, ó, fase neutro e terra. Só estou perdendo bastante tempo para poder mostrar bem detalhado para vocês entenderem. Tá? Quem já souber já acha que é bem banal, mas quem estiver vendo pela primeira vez tem que ficar bem visto, né? Não quero que gere dúvida nisso. Então olha como que ficou o diagrama unifilar, que é o que nós utilizamos, né, para representação de projetos. Então olha só, o que virou meu trifilar com base no unifilar. Eu consegui representar onde vai estar os pontos de tomada, consegui representar meus cabos de retorno e a trajetória dele, através dessa linha azul que é a minha rede de eletroduto. Consegui representar que esse circuito sai lá de um quadro de distribuição. Consegui representar os pontos, né, de cada interruptor A, B e C e a forma que está sendo cada uma das tomadas. Aí está vendo que no diagrama unifilar já fica, né, a parte de conexão, de parafusar, de onde que entra a fase, onde que entra o neutro e entra o terra, fica a cargo, né, da pessoa já deter esse conhecimento. Eu não consigo representar no diagrama unifilar essa informação, porque se eu te apresento apenas o diagrama multifilar para execução de uma instalação elétrica, é inviável, porque se eu quero, por exemplo, gerar uma lista de material, quantos metros de eletroduto que eu vou gastar para fazer isso? Olha, eu venho aqui na planta baixa e vou medir, olha. Então aqui eu tenho 500, aqui está meio metro, que essa escala aqui tem milímetros no CAD. Olha, nesse trecho até esse aqui, ó, eu tenho 84 centímetros ou 0,84 metros. Então eu consigo tirar as cotas e medir, tanto para gerar a lista de material, né, que é o projeto assim, ó. Então aqui eu consigo ter uma informação mais sólida. Se na hora de fazer a montagem o eletricista não souber fazer as ligações, aí sim, você pega e explica para ele, né, através de um diagrama multifilar. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta ou eu posso dar sequência? Muita beleza. Beleza? Bem, questão 2, né? Analisando a planta baixa, responda as seguintes perguntas. Quantos circuitos possui essa edificação, né? Eu coloquei aqui 6 circuitos, mas vamos verificar o porquê que são 6 circuitos? Olha, sempre que vocês verem um quadro de distribuição, né? Então aqui eu tenho meu quadro de distribuição, eu vou enxergar quais são os eletrodutos que estão saindo desse quadro. Então eu sei que sai um eletroduto para cá, que vai vir para essa caixa de passagem, e vem um outro eletroduto para cá. Então eu estou vendo, olha, que nesse trecho aqui está vindo o circuito de número 1. Então eu tenho o circuito. Tem o circuito no 1 e 2, né? Circuito 1 e 2. E nesse trecho aqui, olha, 3, 4, 5 e 6. Então eu tenho o circuito 1, circuito 2
3, 4, 5. Então são 6 circuitos, tá? Então eu tenho 6 circuitos. Quantos pontos de tomada baixa, alta e média, né? Então, graficamente aqui, olha, tomadas baixas são aquelas que não possuem, que ela é vazia, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu tenho 11 tomadas baixas. Quantas tomadas altas eu tenho, né? Qual que é a altura da tomada baixa? É aquela que vai ficar 0,30, né? 30 centímetros do chão. Pontos de tomada alta tem? Tem aqui, ó. Pontos de tomada alta é quando eu tenho toda a tomada em achura, 1. E pontos de tomada média, aquela que vai estar a 1,30 m do solo, né, do piso, eu tenho 1, 2. Então eu tenho esse circuito, olha, 11 tomadas baixas. Tem mais uma aí, tem não? Eu perdi aqui uma. Ah, tem aqui, ó, verdade. Tem outra aqui, ó. 3. Então eu tenho 3 tomadas média, uma tomada alta e 11 baixas. 11 tomadas baixas. Dos circuitos de... Quantos circuitos são de iluminação e quantos são de tomadas? Eu identifico o meu circuito de iluminação, tá? Da seguinte forma. Tá vendo que aqui está a representação de um ponto de luz? Olha, aqui é um ponto de luz, aqui é um ponto de luz, aqui também é um ponto de luz, tá? Que são as arandelas. Aqui é ponto de luz, ponto de luz, ponto de luz. Aqui também é um ponto de luz externo. Então eu tenho, olha, o circuito número 1 e o circuito número 3. Então eu tenho 2 circuitos de iluminação. 2 de iluminação, que é o 3 e 1. E 4 circuitos de tomadas. Se a gente for observar em tomadas, gente, aqui eu tenho um banheiro, né? Essa tomada alta está representando quem? O chuveiro elétrico. Ok? Aqui está escrito banho, né? Esse ponto de tomada aqui a 2 metros do piso está indicando o chuveiro. Vocês vão observar uma condição seguinte: toda vez que a gente tem umas tomadas indicando uma potência específica, tá? Uma potência específica, tá ligando, ela é compatível para uma potência mais alta do aparelho. Vocês vão observar também, olha, o circuito 2, tá vendo? Olha, tem 1.500 watts e aqui tem 2.500 watts. Então eu estou indicando que nesse ponto vai ter um aparelho eletrodoméstico conectado com essa potência. Então está saindo do meu quadro de distribuição um único circuito para poder fazer a energização desse ponto de tomada. Então tem um disjuntor específico que leva esse, né, que protege esse circuito 2. E aqui tem um disjuntor específico que protege o circuito 4. Essa aqui é as informações que a gente tem. Essas tomadas de 600 VA, a gente daqui 2 semanas a gente já vai estar entendendo o que vem a ser essas potências. Isso aqui são potências de tomadas de uso geral, né, de uso de comum, para cozinha e áreas de serviço. As potências, né, de quartos e salas são 100 VA, então não aparece indicada aqui a potência. Mas quando a gente tem uma tomada dedicada exclusivamente para um aparelho, cuja potência dele é alta, né, uma potência que é diferente de 100 VA e 200 watts, a gente cobre 100 VA e 600 VA, é uma potência acima desse valor, a gente tem que indicar o valor da potência próxima à tomada. Quais modelos de interruptores existentes nessa edificação? Nós temos de 2 seções, a gente tem um paralelo e um interruptor simples, tá?
Quem que é o meu paralelo? A gente tem aqui uma ligação em three-way. Isso aqui é um three-way, tá? A representação de um three-way, né? Simbologia de um three-way. Duas seções, tá aqui, A e B. E nós temos também interruptor simples, ó, interruptor simples, tá? Duas seções. Então são os modelos que nós temos aí de interruptores nessa planta. Na questão 3, elabora o diagrama unifilar através do diagrama funcional e trifilar apresentado abaixo. Então aqui, olha, é o meu diagrama trifilar e aqui é meu diagrama funcional. Então eu estou representando aqui um interruptor de duas seções e cada um deles alimentando, né, de forma independente a lâmpada. Então chega o condutor fase, olha, jumpeou para esse primeiro parafuso e fez o jump para o segundo, né? Então chega um condutor fase, o neutro ele vem para essa lâmpada e aqui eu tenho, né, e eles vão se derivar, né? Então aqui estou derivando, ó, para outra lâmpada e o condutor de retorno. Então eu tenho aqui o condutor de retorno R2, R1, perdão, aliás R2 mesmo, R2, e aqui eu tenho o retorno de R1, lâmpada 1 e lâmpada 2. Então como que eu faço esse diagrama unifilar? Então aqui está meu cômodo, né? Eu não fiz as paredes. Então aqui está meu cômodo. Fechei a parede aqui agora. Eu tenho meu interruptor de duas seções. Tá vindo de algum lugar fase neutro e terra, né? De um quadro de distribuição. Então tá vindo de um quadro de distribuição a fase e o neutro. Vocês vão observar que não há representação de terra no multifilar. Então por isso eu não representei ele no unifilar. Eu estou apenas, né, pegando a representação gráfica que está aqui e passando para o unifilar. Indiquei os dois pontos de luz no teto, dois pontos de luz, que são esses pontos aqui. O interruptor de duas seções A e B. Desce uma fase, olha, então chega a fase neutro. Uma fase vai para o interruptor, sai dois retornos, que aqui está R1 e R2. Eu deveria ter colocado R1 e R2, né, mas eu chamei de A e B. Aí vai um retorno para a lâmpada A e o outro vai seguir para a lâmpada B. O neutro, né, como a gente já observou aqui, olha, o neutro ele vem para uma lâmpada e é jampeado para outra. Então, o neutro está chegando nessa lâmpada, conectou nela e faz um jump para outra lâmpada. Então aqui eu tenho meu diagrama unifilar, né? Meu diagrama unifilar desse esquema multifilar e funcional. Aqui eu tenho, né? Te peço para você elaborar o diagrama multifilar, aliás unifilar, observando esse diagrama funcional. Então se a gente vai lá na 5444 e olha as simbologias, né, de campainha, vou abrir a simbologia aqui. Campainha, né, é um círculo com um semicírculo, né, na ponta. Então aqui eu tenho a campainha. Então aqui eu estou representando a campainha. A campainha está sendo representada aqui. Eu coloquei um ponto, tá? Uma caixa de derivação no teto para passar esses cabos, mas quem não colocou não tem problema. E indicando que está vindo uma fase e um neutro de algum lugar, porque eu preciso de fase e neutro, né? Aqui está indicando a fonte, tá vendo? Ó? Essa fonte aqui, olha, é neutro e é fase. É um condutor fase,
tá? Eu tenho um condutor neutro e um condutor fase. Então, eu vim com a minha fase, aí a fase para a campainha, né? Ela é diferente, né? Aqui é o botão da campainha e o condutor fase e o condutor de retorno dessa campainha. E aqui o condutor neutro. Se a gente olhar aqui a simbologia, Professor, foi. eu fiz passando por dentro da parede, tem problema? Tem problema não, tem problema não. O trajeto não importa, né? Respeitar é a simbologia. Aí eu coloquei o botão do lado de fora da parede e a campainha do lado de dentro da parede. Ok, melhor do que o meu, porque o meu ficou tudo dentro, né? Ótimo. Então olha só, pessoal, aqui eu tenho o condutor de seção de 1 milímetro fase para a campainha, essa representação, o condutor neutro e o condutor de retorno. Então foi isso que eu fiz aqui, olha, nesse desenho, né? O condutor fase, condutor de retorno, o neutro, né? E o retorno chegando aqui na campainha. Para a cigarra, a única coisa que eu alterei, né, foi a simbologia para a cigarra, que não é mais aquela semicircunferência, né? Tem um ponto de desconexão entre elas, né? Se a gente for olhar, os cabos permanecem o mesmo e a cigarra é representado dessa forma aqui, tá? Dessa forma aqui. Foi o que eu fiz. Ficou muito diferente do que vocês fizeram? O que vocês perceberam? Sendo sincero aqui, teve uma. Eu tive bastante erro, só que erro pouco, sabe? Igual, nessa da campainha, eu fiquei com muita dúvida sobre onde que eu faço, onde que eu neutro. Aí eu fui perguntar pro pai, e o pai é gambiarreiro. Entendi. E aí não ficou muito certo, entendeu? Uhum. E eu esqueci que a simbologia para campainha é diferente, então eu pus o fase e o neutro e o retorno como se fosse um fio normal. Entendi. Ok, mas acho que o conceito de interligação, acho que você conseguiu fazer. É o que sim, é o que é importante para nós agora. As simbologias, isso daí é um detalhe. Agora é um detalhe. Tá bom? Ainda o número 1 eu esqueci de fazer o funcional. Eu fiz só o multifilar e esqueci do funcional. Entendi. Bacana. Agora, determine a quantidade de circuitos elétricos existentes no projeto e que tipo de circuito cada um representa. Então, eu volto de novo a chamar a atenção, né, que geralmente a gente vai identificar os pontos de luz com o número de circuito, a potência e o comando do interruptor. Então, aqui a letra A eu sei que está vindo desse interruptor. Então, o circuito 1 é um circuito de iluminação, tá? O circuito 3, né, esse conceito ainda de tomada de uso geral e de tomada de uso específico, a gente ainda não definiu, né, de uma forma teórica e nem consultando a 5410, que é a norma, mas eu vou definir para vocês o seguinte, olha, tomadas de uso geral, vamos imaginar que você fez uma cozinha, né, e você colocou uma tomada exclusiva para alimentar a geladeira, uma tomada exclusiva para alimentar o micro-ondas. Você sabe que a gente não fica, né? Quando a gente hoje, né, o conceito da arquitetura é fazer cada vez mais imóveis de menores e com isso exige um planejamento, né? Então a gente faz os móveis planejados, né? Compatível com o tamanho de cada cômodo. E os pontos de tomada, né? Os pontos de energia, eles praticamente ficam exclusivos e dedicados a um determinado equipamento. Você não muda a geladeira de lugar, você não vai mudar o seu forno micro-ondas de lugar ou o seu forno elétrico. Ele vai ficar num ponto.
E esses pontos específicos, que vai ficar exclusivamente para alimentar um determinado equipamento, nós chamamos de tomada de uso específico. E aquelas tomadas que a gente coloca de forma aleatória, onde que você vai conectar um liquidificador, onde você vai colocar o seu rádio, ou vai ligar uma televisão, ou vai colocar o seu celular para carregar, a gente chama de tomadas de uso geral, né? Que é generalizado. Qualquer equipamento pode ser ligado naquele ponto. Não ficou específico ou dedicado exclusivamente para um determinado eletrodoméstico. Então, essa é a diferença entre tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Então, o circuito 3 eu considerei uma tomada de uso específico, né? Voltando lá à característica da potência, e vocês vão observar que o circuito 3 está exclusivo para alimentar esse ponto de tomada de 3.000 watts. E os demais circuitos, olha, circuito 2, tá? Os demais circuitos de tomadas são todos circuito 2. Ó. Então, esse ponto de tomada é uma tomada de uso específico. Mas vocês, assim, se tiver colocado 2 é um circuito de tomada e 3 é um circuito de tomada, tá certo também, tá? Não tem problema não. Ficaria certo do mesmo jeito. Eu apenas já estou abordando aqui um conceito, né, mais à frente que nós vamos estudar. Eu quero abordar com vocês mais uma aula, atividade prática, que aí eu quero que vocês façam agora e eu vou ficar aqui para tirar dúvida. Ok? Olha só, eu tenho esse cômodo, tá? Nesse cômodo eu tenho um interruptor simples de uma seção. Ele vai comandar essa lâmpada e essa lâmpada. Eu tenho o circuito de número 5, que é as tomadas. Os eletrodutos, né, que é essa linha vermelha, está saindo do meu quadro de distribuição aqui, olha, o circuito 5 e o circuito 3. Então, 3 é iluminação e 5 é tomadas. Eu quero que vocês, né, distribuindo aqui de forma unifilar, representa os cabos que estão faltando ser representados aqui nessa planta baixa, né? Quais cabos estão se representando que deve se colocar nesse trecho, quais cabos que a gente tem que colocar nesse trecho e quais são os cabos que nós temos que colocar nesse trecho. Vocês estão conseguindo visualizar? Tá tranquilo para ver, para vocês desenharem e fazer aí? Sim. Tá ok, então. 5 minutinhos aí, tá? Aí é para enviar junto com essa atividade? Não precisa enviar não. Você pode fazer agora aí no caderno. Beleza. Eu vou corrigir de imediato. Eu só quero que vocês façam. Quando vocês falar, ó, terminei aqui, eu venho corrigindo, tá bom? Vamos distribuir esse circuito aqui. Eu estou aqui presente na aula. Se qualquer dúvida é só me chamar. Copiando aqui depois. Ok. Bem, pessoal, agora nós vamos ter essa condição aqui, tá? Eu tenho o circuito 1, 2, 3, 4, 6, 7 e todos vão sair aqui do quadro de distribuição por esse trecho. E vocês vão fazer essa distribuição, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir isso aqui como PDF, como a nossa aula já é 2024, já está finalizando, não vai dar tempo de a gente fazer isso hoje. Então o que nós vamos fazer? Eu vou imprimir isso aqui em PDF, vou mandar para o grupo de WhatsApp e amanhã nós vamos fazer uma outra live, tá? Amanhã a gente vai fazer uma outra live que eu quero passar para vocês interruptores 3-way e 4-way. Só que
a gente vai iniciar essa live às 19h30. Antes, vocês vão fazer esse exercício, que é distribuir o circuito. Vocês vão ver que a gente tem, cada numeração aqui representa um circuito. Então daqui, olha, está saindo 7 circuitos. Todos os circuitos serão fase neutra e terra, tá? Todos os circuitos serão fase neutra e terra. Então se a gente vir aqui nessa questão, olha, eu vou ter todos os circuitos fase neutra e terra. Só que agora são 7 circuitos. Então você vai ter que representar aqui, ó, circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Então vai ser 21 cabos passando aqui, ó. Ok? Então tem 21 tracinhos. E aqui vocês vão distribuir. Então onde que está o 6? Está aqui. Então você tem que levar esse circuito 6 para cá. Está faltando eu ligar fazer uma forma de fazer a conexão dele aqui, ó, pela parede. Eu vou mandar o PDF dessa atividade, né, dessa planta baixa, e vocês tentam traçar isso aí. Pode ser no caderno, não é para me enviar, é para a gente treinar. Se vocês acertarem isso daqui, não ficarem com dúvida, a gente vai conseguir dar sequência no conteúdo, né? Que é a parte de desenho, vocês já vão estar conseguindo fazer a distribuição de circuitos. Tá bom? Eu vou imprimir e vou mandar para vocês. Pessoal, então boa noite. Por hoje seria isso, tá?